Por que o liberalismo fracassou? Patrick Deneen. O autor é professor de ciências políticas e notável escritor. Autor de várias obras que versam sobre o tema da política, da democracia e da influência destas na esfera social. Esta obra discorre sobre o liberalismo, suas nuances políticas, econômicas e sociais, e as transformações que essa ideologia tem sofrido e as que tem feito sofrer a sociedade. E a reflexão inicial que dará entrada ao tema é tanto profunda e perspicaz quanto também assustadora e crua. É a acertada percepção de que o mundo, ou a vida, como queira dizer, é governada por dois princípios. Ou um único princípio, mas dicotômico, isto é, dividido em duas partes, a coisa real e a coisa ideal, a vida da realidade e a vida como é idealizada. Isso significa que, para as coisas importantes na vida, tendemos a ter a versão dela real e de como ela seria no plano ideal. Em prática, se refere, por exemplo, ao tipo de vida idealizada do período medieval chamado classe guerreira ou de cavaleiros, de onde vem o termo cavaleirismo, por denotar um padrão ou ideal ligado à honra, à coragem, ao respeito, à lealdade e à generosidade. E por isso mesmo refletia um modelo ou espelho para o qual a sociedade ou o homem comum deveriam olhar e moldar-se na conduta dos então cavalheiros e por aquilo que eles representavam. De certo, tudo isso era superdimensionado, porém, todo o ideal deve assim ser, estar sempre mais elevado do que o real, justamente para fornecer ao que é real o norte ou direção para a qual seguir. O ideal, portanto, é uma meta, uma inspiração. Porém, na visão do autor, se essa lacuna natural e necessária de haver entre ideal e real se expande demais, e a lacuna entre a vida real e a vida idealizada se alarga além do limite, o sistema social entra em colapso. E o que era para ser ideal se torna opressivo, enquanto aquilo que é real se converte no imenso fardo. Dito isto, a democracia liberal em atuação no Ocidente está enferma, doente e cada vez mais combalida. E ele então vai encaixar essa premissa na concepção que fez de ideal e real, para então concluir que a democracia liberal é esse ente idealizado dentro da sociedade, que como tal prescreve ou anuncia um modelo de governo ou de gestão político-econômico que tornará a vida humana melhor, mais próspera e feliz. Mas ocorre, todavia, que o espaço entre o ideal liberal e a realidade possível se tornou tão extenso que um lado e outro, a realidade e a coisa idealizada, neste caso o liberalismo, já não se tocam nem se enxergam, muito menos se comunicam. E esse distanciamento ou descolamento da doutrina liberal para com a realidade é a causa dessa crise de identidade pela qual a democracia passa. E de acordo com o autor, isso mostra não que o liberalismo precise de reforma ou que tenha sido desvirtuado, mas que é em si mesmo um equívoco. Os males sociais que por vezes associamos a ideologias como o comunismo são, da perspectiva do autor, sintomas e reflexos dos princípios básicos do liberalismo em atuação. Para Patrick Deneen, à medida que o liberalismo avançou década após década, as normas culturais da família e da religião foram por ele colapsados. As formas liberais de governo e da economia globalizada produziu justamente aquilo que o liberalismo pretendia combater, ou seja, o controle da ideologia sobre nossa mente. E assim dirá o autor: a ordem civilizada que herdamos, as normas familiares, comunitárias, da religião e da cultura como um todo, tais coisas que nos serviam de suporte foram erodidos sob a influência do Estado social e politicamente liberal. E quanto mais liberdade prometem, mais a ideologia liberal é empurrada sobre a população. O autor discorre então que a distância entre o discurso liberal ou liberalismo e sua realidade de fato é cada vez maior, e não dá sinais de que essas lacunas serão reduzidas. Mas na realidade, vai elaborar o autor, o liberalismo fracassou não por ter sido capaz de atingir suas metas, mas por ter sido fiel a si mesmo, ou seja, o liberalismo fracassou por ter sido bem-sucedido. Segundo o autor, as medidas liberais se não causaram, ao menos aprofundaram a crise política, social, econômica e moral. A filosofia política liberal prescreve, ou anuncia em seus termos, a oportunidade para a liberdade por meio e através de um governo limitado dedicado a assegurar direitos em um sistema econômico de livre mercado.
que daria espaço para a iniciativa individual e a meritocracia. Esse contrato social seria então legitimado por eleições livres e justas, de representantes dos cidadãos. Mas Dinin vai contradizer essa tese ao afirmar que, à medida que o liberalismo se tornou mais plenamente o que é, sua lógica interna se tornou mais evidente, e suas contradições também internas ficaram mais manifestas. E Petruk vai aqui fazer uma distinção que merece atenção. Ele vai distinguir entre o discurso liberal e a efetivação ou meios pelos quais o liberalismo é colocado em prática. Dinin identifica então que a teoria liberal vai num sentido, e a efetivação do liberalismo ou dos ideais que a doutrina apregoa vão em outra direção, isto é, os métodos pelos quais a ideologia liberal pode ser executada só é possível mediante o oposto daquilo que ela prescreve. E tanto por isso, o liberalismo é um engodo na prática. O êxito dos ideais do liberalismo, vai concluir o autor, são a degradação material e espiritual e a fragilização da liberdade sobre as quais vivemos atualmente. Outra questão, levantada também por Dinin, se refere ao fato de que o liberalismo, tal como ideologia que é, abrange bem mais que apenas a arquitetura política de um país ou povo, mas também todo o sistema de crenças e aspecto da vida humana, para que então ele venha a funcionar, isso em tese. E assim, a filosofia liberal traspassa o plano político e busca moldar inteiramente a vida de todas as pessoas para quem ela promete a liberdade, a paz, a justiça e a prosperidade. E Dinin estende essa reflexão dizendo que a grande ilusão do liberalismo é a capacidade de imiscuir-se na sociedade sem que precise mostrar sua face inteiramente. Isso porque, ao contrário dos regimes políticos e ideológicos mais visíveis como o comunismo ou seus primos, o fascismo e o nazismo, o liberalismo não se impõe autoritariamente. Ao invés disso, o liberalismo, nas palavras do próprio autor, é mais insidioso. Como ideologia, se pretende a ser neutro, afirmando não ter preferências e negando a intenção de moldar as almas que se encontram sob seu domínio. E Patrick compara o liberalismo a um sistema operacional de computador, que fica sem ser visto, mas que está atuando, até que começa a apresentar defeito, e é quando então notamos que o sistema operacional existe e que é o que está a fazer todo o computador funcionar. Neste caso, ele acusa o sistema liberal de estar em pane e, por isso, as deformidades sociais, morais e materiais operadas por ele começam a se tornar visíveis. Para Dinin, a ideologia liberal se seduz ao convidar a sociedade humana para as liberdades fáceis, para as diversões e atrações da liberdade, do prazer e da riqueza. Todavia, de acordo com a interpretação do autor, essa proposta leva os seres humanos a uma existência fictícia e limitada, qual o mito da caverna de Platão, em que os prisioneiros da caverna viviam iludidos e acorrentados sem perceber que ocupavam uma caverna, e a caverna não era a realidade e nem era saudável para eles. E no caso de nossa caverna da vida real, construída pelo ideal liberal, vai dizer o autor, as paredes são feitas de prazeres, de luxúrias, de ofertas de uma felicidade e liberdade sem limite. E Petruk Dinin ressalta que a visão de liberdade humana que o liberalismo sustenta ou promete é evidentemente uma mentira e obriga a sociedade a se submeter a uma proposta política insustentável a longo prazo. E com isso, vai também enfatizar o autor, o discurso e a realidade se esgarça de tal forma que a população é inevitavelmente inserida no oposto do que a doutrina apresentava a eles, ou seja, controle social ao invés de liberdade, vigilância estatal ao invés de autonomia individual, cerceamento ao invés de liberdade de iniciativa, punição em vez de conscientização. Enfim, o que o liberalismo causa é o colapso e nada mais que isso. E assim descreve o autor sobre isso. Em cada um desses campos, política, governo, economia, educação, o liberalismo transformou essas instituições numa forma de controle dos nossos destinos, e fez isso em nome e na promessa de mais liberdade. Os veículos de nossa libertação se tornaram as gaiolas de ferro de nosso cativeiro. E o autor se dispõe então a falar de cada um desses tópicos, política, economia, educação. Sobre política, ele vai dizer que, em seu princípio, o liberalismo prometia remover uma velha aristocracia em nome da liberdade. Porém, à medida que ia eliminando os vestígios dessa antiga ordem, o substituía com um novo tipo de ordem social, que na realidade viria a se mostrar
mais uma figura de linguagem, uma parábola, uma promessa vazia. A premissa de governo limitado e libertação do indivíduo do controle político arbitrário. A promissão do liberalismo, contudo, não veio a se cumprir. Direitos individuais de consciência, religião, associação, expressão e autogoverno foram comprometidos pelas formas e métodos como estes ideais vêm sendo buscados a partir de cima para baixo, ou seja, a partir do próprio governo para então chegar ao povo. E é por isso que não dá certo. E o autor se refere a isso na página 31, chamando de expansão da atividade governamental. E vai discorrer esse raciocínio dizendo que essa intervenção governamental se estende para todas as áreas da vida, promovendo vasta vigilância e controle de movimentos. Vede, por exemplo, a questão ou ânsia do establishment no corrente ano de 2020 pela tecnologia 5G da China e pelas câmeras de reconhecimento facial. Também o controle das finanças, a tecnologia Pix, a virtualização do dinheiro e a pretensão de operar um reset financeiro global. Tudo isso dão mostras mais que suficientes desse controle financeiro da qual o autor se refere aqui. E mais ainda, Dinin aponta também o controle sobre nossos atos e pensamentos. Enquanto a esse aspecto, cito, por exemplo, as agências de check and fact, que atuam dentro e fora das redes sociais em toda a internet, cerceando a liberdade de pensamento e de expressão. No corrente ano de 2020, esse processo tem gerado um tipo de ativismo e autoritarismo denominado de indústria do cancelamento. E embora não venha necessariamente do governo ou de uma ação deliberada estatal, órgãos e instituições que representam o Estado, como cortes judiciais, establishment jurídico, partidos políticos e ministérios públicos de várias partes do país. Indico então nesse ponto a obra Ministério Público para Rir e Chorar, de Márcio Tilla. E quanto à questão de controle das finanças, eu indico a obra A Morte do Dinheiro, de Joey Kurtzman. E na análise do autor, esse intervencionismo do Estado ou do poder governamental sobre as sociedades aumenta e ocorre em resposta a esse deslocamento do que o liberalismo promete e o que ele oferece de fato. Em outras palavras, à medida que há uma impossibilidade natural de as pessoas se sentirem felizes e satisfeitas com a plena liberdade que elas mesmas ansiaram, sob a hipnose liberal, automaticamente elas tendem a se refugiar no espectro do oposto, o de desejar mais controle do Estado para refrear as liberdades excessivas que vão corroendo a estrutura social, porque passam a temer a falta de limites da liberdade alheia, ao mesmo tempo que esperam que sua própria cota de liberdade seja garantida. E, para tanto, só a força maior do Estado pode, hipoteticamente, proporcionar uma e outra coisa. Patrick Dinin descreve então esse sentimento dúbio popular dizendo que os cidadãos, no contexto aqui descrito, esperam e desejam que seus representantes políticos refinem e ampliem esses seus sentimentos personalizados. E por meio desse ciclo vicioso, o liberalismo captura o consentimento público ao fazer este mesmo público, que são os eleitores, a procurar um modo de vida farto de liberdade individual e autonomia, e logo após fazê-lo requerer do Estado a mão forte que controle os impulsos daqueles que utilizam a liberdade para praticar o mal. E ao tratar do aspecto economia, Patrick Dinin então vai correlacionar o mal-estar social discutido no tópico anterior, no plano político e governamental, com a questão econômica. E vai dizer que toda essa insatisfação cívica gerada pelos motivos já mencionados acaba transformando os indivíduos em zumbis consumidores, que a grosso modo são pessoas que se submergem psicologicamente no mar de consumismo, comprando e parcelando em 10 vezes sem juros no cartão tudo o que seus olhos veem e desejam, ou aquilo que é lançado na última moda. É uma ânsia por adquirir, por obter, que, segundo o autor, denota um estado de ansiedade que faz do consumo de bens e produtos uma espécie de alívio psicológico que durará apenas o tempo suficiente de um novo iPhone ou Xbox ser lançado. A liberdade de comprar não deve ser confundida com a necessidade de comprar, vai dizer o autor. Mas, para ele, entretanto, entre a pessoa e o produto existe um espaço mental que, no inconsciente daquele indivíduo, demarca dois grupos distintos, o de vencedores e o dos derrotados. Vencedores são os que compram e perdedores os que não podem comprar. Êxito e fracasso, portanto, não está na forma como a pessoa conduz sua vida,
mas na quantidade de tênis de marca, bermuda de grife, videogame ou celular da última geração, cremes, procedimentos estéticos ou maquiagens da moda. Tudo isso revela uma alienação e perda de conexão com a realidade. Contudo, é uma tentativa de preenchimento que cada vez mais pessoas buscam impor a si mesmas. E assim o autor vai definir que os confortos materiais são um bálsamo disponível para as insatisfações da alma. E ao falar então de educação, ele aponta o fato já característico dessa geração, que é a doutrinação que perspassa os bancos escolares, mas não se restringe somente a isso, pois está presente em todo o cotidiano das pessoas, na literatura, nas salas de cinema, nas galerias de arte, nos discursos políticos e também nos hábitos comportamentais, ou seja, as pessoas têm cada vez mais dificuldades para discernir entre o bem e o mal, entre o que é bom e o que é mal para elas mesmas. Como exemplo, posso dizer que, mais do que nunca, homens e mulheres trocam a estabilidade familiar pelas aventuras nas redes sociais. Outros aderem a comportamentos nocivos como bebedeiras em bares, baladas, com companhias duvidosas à custa do seu casamento ou do bem-estar de seus filhos e de seu relacionamento. Isso para não citar o consumo de drogas, de pornografia e de tantas outras rotinas que refletem que não estamos sabendo fazer escolhas positivas para nós mesmos. No aspecto da literatura, o que demonstra a doutrinação e a má escolha, ou na ordem inversa, que não altere nada, pode ser visto nos títulos e assuntos que são abordados pelos autores modernos. E, como efeito, a produção de leitores que consomem esses tipos de literatura ruim. O que retorna ao fato de que não sabemos mais escolher coisas úteis e positivas para si mesmos, seja no sentir, no agir ou no pensar. E para não delongar em exemplos, cito apenas um para referenciar o pleno mau gosto de quem oferta tal literatura e de quem obtém para consumo tais obras. O exemplo é uma obra lançada em 2020 pela editora Record, com um nome exótico e de mau gosto, cujo conteúdo é um esforço para criticar o patriarcado, os valores cristãos, a família e o governo do Brasil, Jair Bolsonaro. Trata-se do livro Como Derrotar o Turbo Tecnomacho Nazi-Fascismo. Não recomendo a leitura e nem o gasto de dinheiro e de tempo com essa porcaria mal escrita e mal raciocinada. Bom, mas ao fim da página 35, uma frase do autor define bem tudo isso. Que no fim, todos somos ao mesmo tempo enganadores e enganados. E portanto, eu deixo ainda a indicação das obras O Eduqueza em Discurso Direto, de Nuno Crato, e Emburrecimento Programado, de Dom Gato. Esse sim vale a pena ler. Em seguida, Dini vai refletir que o liberalismo, enquanto filosofia política, se mostrou e ainda se mostra atraente porque é em sua tese expressa o conceito de liberdade como seu compromisso central. Sua oferta, vai dizer o autor, é de gerar prosperidade, estabilidade política e proteger a liberdade individual. Todavia, segundo o autor, o conceito de liberdade na ótica liberal foi reconcebido. Antes, a liberdade envolvia disciplina, autoconhecimento, autolimitação dos desejos e, nos arranjos sociais e políticos, as virtudes correspondentes à boa convivência, respeito, civilidade. Mas, na ótica moderna, o pensamento liberal incorporou uma interpretação muito mais alinhada ao marxismo cultural e passou a enxergar os valores e princípios de outrora, a saber, as normas religiosas e sociais, como fonte de patologia e obstáculos à liberdade individual. E daí o objetivo central do liberalismo passou a ser desmontar os pilares culturais, sociais e religiosos que estabilizavam a sociedade. E Dini ressalta que essa mudança de paradigma tem sua raiz em Maquiavel, em que a adoção da liberdade como máxima individualista se refere na prática a um jogo egoísta de orgulho e ganância, onde cada um luta para atingir seus interesses particulares, independente de tudo ou de todos que saiam prejudicados no processo. E Dini destaca, além disso, que não apenas os valores da cultura cristã foram postos de lado pelos novos padrões do liberalismo, mas também outras bases filosóficas do saber humano, como o estoicismo, por exemplo. E ele acusa o pensamento liberal de ter substituído a crença nesses conhecimentos tradicionais humanos por uma fé humanista, devotada ao puro potencial humano, crendo que este pode e deve controlar todas as circunstâncias de nossa vida e realizar todos os nossos desejos. E então, o autor vai dizer que essas novas concepções ou reconcepções do liberalismo o aproximou perigosamente de uma visão revolucionária da política, no pior sentido possível. E daí
as novas bases do movimento liberal deixou de ser, na prática, a liberdade e passou a ser a libertação, algo que os alinha estreitamente com os movimentos ideológicos de esquerda e marxistas. A distinção estava por conta apenas de que no liberalismo, agora podendo ser denominado libertarianismo, ainda apregoava o avanço científico e a prosperidade econômica, premissas que ainda os ligava, ainda que por um fio tênue, aos preceitos liberais e conservadores tradicionais. Mas Patrick Deneen não encerra aí suas observações. Ele vai dizer que a fonte mais profunda de instabilidade do liberalismo moderno é ter se desabastecido dos recursos morais, sociais e religiosos que sustiam a sociedade à época que o liberalismo tornava-se o mote do momento. Ao afrouxar os laços sociais e culturais que enlaçavam as pessoas em torno de um sentido de pertença local, comunitária, familiar e, em última instância, nacional, a fé libertária produziu nestas mesmas pessoas uma confiança excessiva em si mesmas, no Estado ou no mercado de capitais, ou livre mercado, como é hábito falar. Nas palavras do autor, o liberalismo foi uma aposta mal feita, de que pudesse ser um sistema capaz de produzir benefícios maiores do que aqueles que ela estava a destruir. E assim o autor concluirá ao dizer que o regime liberal é uma ideologia cega e, por isso mesmo, insustentável. E Deneen se dispõe então a falar do que ele chama de premissa antropológica, fundamental do liberalismo, o conceito de autonomia dos indivíduos, ou como alguns se referem, voluntarismo liberal. E ele menciona que esta é uma das características mais distintivas do liberalismo. Individualidade, autonomia, poder exercer e empregar seu esforço e capacidade naquilo que é de seu exclusivo interesse. Tudo isso é o que o ser humano entende por liberdade natural, uma espécie de legitimidade que a natureza lhe confere de ser e fazer tudo o que ele deseja. E é dessa proposição que nasce a ideia de voluntarismo liberal, que consiste na lógica de as estruturas relacionais humanas, família, religião, trabalho, forma de viver, de obedecer o único critério de escolhas pessoais daquela própria pessoa. Seu desejo de obedecer e ou seguir determinada coisa, uma lei, tradição, mandamento religioso, deve partir de sua escolha e não de alguma ordem ou regra moral, cívica ou outra qualquer. Ou seja, tudo parte do próprio voluntarismo do indivíduo. É ele que, pesando os prós e contras, decide e escolhe. E Patrick Deneen também chamará isso de lógica do consentimento. E nas palavras dele, a partir dessa premissa personalizada e libertária, tudo é visto na ótica de ser um contrato, cujas condições de adesão são temporárias, ligadas por laços tênues mantidos até quando o sujeito se sente beneficiado. De outro modo, ele rompe o vínculo e cancela o contrato. Isso significa que os direitos individuais passou a ser o regente e guia da sociedade. Tudo é uma escolha livre do próprio indivíduo, seja trabalhar ou não trabalhar, fazer ou não fazer uma atividade ilegal, enganar ou não outra pessoa, ter ou não uma ética moral, enfim. Tudo passou a ser lícito, desde que convenha ao interesse individual daquele sujeito. Até mesmo a instituição do casamento e a relação de amor entre homem e mulher, pelo crivo do liberalismo moderno, é pautado pelo interesse próprio daquele indivíduo. E vai dizer o autor que, sem considerar o impacto de suas decisões pessoais sobre a comunidade, sobre as obrigações que se tem com a ordem criada e, em última instância, com Deus. Segundo o autor, e isso ele bem descreve, esse voluntarismo humano veio a substituir toda outra forma de autocompreensão da experiência humana. E ele disserta também que o liberalismo alega ser neutro em relação ao que as pessoas escolhem, se optam pelo bem ou mal. Mas, porém, no mundo e sociedade onde tudo está conectado, ensinar as pessoas a colocar uma cerca entre si e tudo mais é sim tomar um lado. É um lado destrutivo, diga-se de passagem, pois à medida que cada indivíduo passa a incorporar os valores liberais, eles passam a agir de modo mais egoísta. Suas relações ficam fluidas e seus vínculos sociais, morais, espirituais, éticos e emocionais tornam-se flexíveis, porque tudo o que ele faz, o faz sob o escrutínio de obter o seu prazer, o seu bem-estar e apenas o seu benefício. Uma obra que eu recomendo então e que tratará com muita propriedade sobre essa perda de vínculos com a realidade e com os sentimentos humanos é Confissões de um Ex-Libertário, de Rodrigo Constantino. Nessa obra,
Constantino narra o passo a passo como se desenvolve o fascínio pelo libertarianismo e pelo liberalismo moderno, e como ele mesmo foi atraído pelo ideal de liberdade pessoal e acabou naufragando no misto de egocentrismo, niilismo e perda do sentido da vida. E aproveito então também indico o maravilhoso livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, a história verídica de seus anos como prisioneiro nos campos de concentração nazista. Nos oferta um vislumbre do significado da vida e da grandeza que podemos alcançar quando nossos sentimentos se conectam a um algo maior e mais elevado do que nós. E assim dirá o autor para concluir este assunto. Não apenas os relacionamentos políticos e econômicos são vistos como passíveis de substituição e sujeitos a constante redefinição, mas também todos os relacionamentos com lugares, vizinhanças, com a nação, com a família e com a religião. O liberalismo, vai encerrar o autor, incentiva, por isso, conexões frouxas. Para Dini, essa frouxidão, relativismo e superficialidade das relações provocadas pela teoria liberal são uma forma de revolução social, que ele denomina de premissas antropológicas, porque tratam diretamente da relação do ser humano para com a sociedade, ou para com o meio em que ele vive. E o autor então vai dizer que uma outra premissa antropológica percebida no liberalismo é a de que os seres humanos não apenas possuem autonomia sobre a natureza, os recursos e também sobre os fenômenos naturais, mas sobre também a própria natureza humana. E, portanto, assim como podem impingir alterações e mudanças na natureza animal e vegetal, do mesmo modo ele pode executar por meios tecnológicos, sociais ou psicológicos modificações na essência da biologia e psicologia dos próprios seres humanos. Em outras palavras, da mesma forma que os seres humanos produzem técnicas para gestar padrões econômicos e políticos para operar nos mercados financeiros e de gestão política global, de igual maneira também é lícito, de acordo com o princípio liberal, que esses mesmos seres humanos forjem meios que modifiquem a mente, o corpo e, se possível, até a alma humana. E é a despeito disso que o autor vai afirmar na página 64 que o liberalismo não é meramente um projeto político estritamente ligado ao governo constitucional e à defesa jurídica dos direitos. Ao contrário, ele busca transformar toda a vida humana e o mundo. E ele recorre para isto ainda, de acordo com o autor, à tese de premissas antropológicas citada anteriormente. A premissa do voluntarismo de escolha ou voluntarismo liberal. E 2, ao individualismo antropológico. E isso para dizer que estas duas premissas ou revoluções constituem o cerne e a alma do novo liberalismo, que, em resumo, é a compreensão de liberdade como a mais extensa expansão possível da esfera de atividade humana autônoma. E é sobre essa base que ganharam forma as tratativas modernas chamadas a contento de transhumanismo. Pois uma vez que o ser humano está liberado dos padrões mentais do conservadorismo, que dizia que é preciso aos seres humanos controlar e suprimir a anarquia de impulsos que residem no seu interior, e que a verdadeira liberdade é a liberdade de resistir ao mal, uma vez que a ideia liberal libertou disso, não de seus maus desejos e inclinações, mas da necessidade ou dever moral de controlá-los, a chamada liberdade autônoma podia então ser perseguida e posta em prática sem limites. E então, sem os controles culturais, morais, sociais e religiosos, a lei do mais forte é o que predomina. E nisto está a essência do transhumanismo, a vontade do homem de ser e estar acima do seu próximo, ser melhor que seu semelhante, estar acima dele, dominar outros seres humanos, ainda que para isso tenha de escravizá-los, subjugar pessoas por meio de chips, vigilância, controle, procedimentos nanotecnológicos. E para informações mais precisas e detalhadas sobre a tecnologia do transhumanismo, eu recomendo aqui a excelente obra de Daniel Stanley, Transevolução, a era da iminente desconstrução da humanidade. E no capítulo seguinte, o autor vai tratar de um aparente paradoxo que surge a partir de quando os ideais liberais são aplicados na sociedade, no escopo daquilo que excede o aspecto político-econômico. A questão de que, à medida que a libertação dos indivíduos se opera e a autoridade das normas sociais se dissipa, alegando serem elas arbitrárias e opressivas, o Estado passa a trabalhar mais ativamente, regulamentando o comportamento por meio da imposição da lei positiva. E assim vai dizer o autor. O liberalismo culmina em 2 pontos ontológicos: o indivíduo liberto e o Estado controlador. E Dini comenta que o liberalismo avança e se estabelece ganhando forma, centralizando-se no debate entre direita e esquerda. Isto é,
a ordem liberal busca caminhar no meio termo entre as visões opostas de conservadores e marxistas. E enquanto os dois polos se antagonizam, o espírito liberal se emerge como o caminho do equilíbrio e da razão. E por isso mesmo, depreende-se pelo ponto de vista de alguns autores e analistas políticos que a briga e rivalidade política entre direita e esquerda é, na verdade, um engodo fabricado por aqueles que controlam o jogo político a partir de cima, manipulando os dois lados como um jogador de xadrez manipula as peças brancas e pretas sobre o tabuleiro. Dessa perspectiva, progressistas e conservadores travam uma batalha ideológica teatral, que embora seus atores em primeiro plano não saibam, aqueles que dominam o cenário a partir de fora estariam a promover um meio termo como alternativa sensata e pacificadora, que de certo modo conciliaria o melhor de ambos os lados, e portanto seria a opção mais saudável para todo o público. E esse caminho do meio seria o próprio liberalismo moderno, unindo, acredite quem puder, a água e o azeite, isto é, o estatismo dos progressistas e os valores individualismo dos conservadores. E como individualismo, para os conservadores, se refere à iniciativa privada, liberdade de expressão, de crença e livre mercado. E por isso mesmo, quanto mais a sociedade ouve falar em liberdade, mais ela é levada a abrir mão de sua individualidade. E ao autoritarismo global. As sociedades são libertas das imposições culturais, sociais, religiosas e até políticas de seus respectivos governos locais e nacionais, ao tempo que é conduzida a uma legislação globalizada, a uma espécie de estatismo globalista. E é o liberalismo posto como caminho conciliador quem promove e patrocina esse novo tipo de ditadura, que avança nas sombras o globalismo, ou o governo global. Segundo o autor, o liberalismo é estrategicamente colocado como sistema mediador, uma base comum onde os dois extremos da política podem ser conectados pelo que cada um tem de melhor, e à sociedade e ao mundo. E Patrick Dinin então vai dizer que o individualismo e o estatismo avançam juntos, apoiados simultaneamente por uma mesma mão invisível que alimenta mutuamente a defesa da iniciativa privada, a meritocracia e a individualidade de um lado, e o pertencimento a um Estado paternalista e uma sociedade coletivizada de outro. E mais ainda, Dinin vai acrescentar que, de modos distintos porém relacionados, a direita e a esquerda cooperam para a expansão tanto do estatismo quanto do individualismo, a partir de perspectivas diferentes, vai enfatizar Dinin, e afirmando agendas diferentes. Elas promovem por meio de suas rivalidades a aplicação da doutrina liberal. Entre o indivíduo e o Estado, vai acrescentar o autor mais adiante, há um elo de conexão que doravante convencionou-se chamar de mente liberal ou mentalidade liberal, ou ainda por qualquer definições mais modernas que são para o liberalismo suas metamorfoses, o libertarianismo, o anarcocapitalismo, o socialismo libertário, socialismo liberal ou outros. E para exemplificar o nível dessa conexão, os indivíduos são estimulados por meio de filmes, seriados, telenovelas ou outros meios de mensagem da mídia a desejar um tipo específico ou incomum de liberdade, que ele vai chamar de direito individual, como registrar um pet, um cachorro, gato ou uma tartaruga de estimação, num cartório de registro civil e dar a esse animalzinho o sobrenome de seu cuidador humano. Daí, ao ser-lhe negado esse suposto direito, por falta de legislação específica, esse sujeito se diz então vítima de preconceito, de violência psicológica, discriminação e culpará a sociedade e cultura patriarcal, cristã, heteronormativa. Com isso, os jornais mainstream divulgam, o Ministério Público assume a briga e depois de uma medida liminar perpetrada pela Justiça, o pobre do cãozinho ou da tartaruguinha recebe o direito de ter um registro de nascimento com o sobrenome de seu papai ou sua mamãe humanos. E na fase seguinte, alguns políticos solidarizados com o sofrimento familiar daquele animal e de seu dono criam um projeto de lei ou emenda constitucional para que, a partir dali, o Estado puna qualquer que proibir um animal de ser registrado como os humanos. E essa nova lei então será garantida pelo poder público, ou seja, o Estado é quem terá de proteger e dar ao cidadão mais liberdade de ser e fazer o que ele desejar. E isso na concepção liberal ou libertária, isso é ser livre. E quanto mais coisas ele inventar para expressar sua pessoalidade e individualidade de direitos, mais o Estado será buscado para ocupar o papel de pai protetor.
de regente garantidor de sua liberdade. E quando este cidadão então perceber, ele já estará cercado de leis, de obrigações e de regulamentos que só então ele atentará que não é de fato um ser livre, mas um prisioneiro do Estado. Todas as leis em defesa das minorias ou que buscam garantir um direito individual foram todas criadas a partir de reivindicações da liberdade individual, que ao reunir vários indivíduos com aquele mesmo desejo de liberdade, se tornam um pequeno grupo, depois uma coletividade, e quando perceber já são uma massa organizada e militante, mas que ainda olha para si mesmos como se vítimas fossem e que lutam e clamam por suas liberdades individuais, embora já não pensem nem ajam como indivíduos, mas como coletivos em prol de causas ideológicas. E assim dirá o autor sobre a questão. Na teoria liberal, o indivíduo cria e controla o Estado por meio do contrato social, mas na prática, o Estado liberal cria o indivíduo ao fornecer as condições para ele expandir sua liberdade indefinidamente, especialmente no que concerne à liberdade dele se autodestruir. E por isso mesmo toda forma de vício, devassidão e de escravidão psicológica ou outra é vendido a ele como um direito, uma liberdade que ele deve desejar, e o Estado paternalista deverá atendê-lo. Mas para quem ainda tem dúvidas sobre as proposições de Dinin, vale o que ele diz na página 79. O Estado liberal não apenas se presta à função reativa de arbitrar e proteger a liberdade individual. Ele também assume o papel ativo na libertação dos indivíduos. Na prática, vai reforçar o autor, o indivíduo é um ator desvinculado que age em nome de seus próprios interesses. Isso na prática liberal. Criação de uma elaborada intervenção realizada pelo Estado que reforçará no indivíduo a crença que tudo que ele é, tem, sente ou vê ao redor de si, inclusive suas grades e algemas, não foi uma imposição, mas uma escolha livre desse mesmo indivíduo. Não por menos, o autor vai chamar na página 83 de liberalismo progressista. E vai citar John Dewey, Frederick Jackson, Robert Crowley, Walter Rauschenbusch e outros autores que se debruçaram sobre o tema para corroborar essa tese. E até ao fim do capítulo, na página 93, ele vai trabalhar a ideia de tradição liberal progressista, que em suma se refere a uma propaganda ilusória de marketing político, em que o indivíduo é levado a acreditar que o estado de bem-estar social ou de ações afirmativas possibilitam àquele indivíduo sair da miséria para o alcance de uma vida realizada ao se formar um atleta ou esportista financiado pelo governo, ou então ao realizar o sonho de todo menino ou menina pobre da periferia de cursar uma universidade federal, graças à bolsa, à cota ou ao programa de financiamento estudantil do governo. E assim concluirá o autor que essa é a visão liberal progressista de mundo. Um pobre negro da periferia, de preferência homossexual, patrocinado pelo governo, conquistou uma vida de perfeita autonomia. Uma cortesia de um governo imenso, sempre solícito, sempre presente. Um verdadeiro grande irmão, na mais perfeita descrição de Orwell. E em outro capítulo, Patrick Dinin chamará a atenção para um fato também muito importante. A questão de que, para se expandir sobre a sociedade, a doutrina liberal concomitante ao Estado se fortalece no enfraquecimento e deteriorização da cultura. E não apenas isso, mas até mesmo acaba por ajudar a difundir uma anticultura. Para Dinin, uma vez que o Estado liberal fomenta o consumo de bens ao invés da guarda de valores, a avultação do mercado financeiro e de capitais e a introdução e perpetuidade dos indivíduos num sentimento de cidadão global, etc., esses indivíduos perdem sua conexão com os rudimentos culturais regionais, ou seja, da sua comunidade local, religiosa e até familiar. E sem essas raízes culturais, as pessoas adentram uma mentalidade superficial e consumista, onde o que antes era de valor cultural, ou seja, exprimia um sentimento e uma relação do ser humano para com o sagrado, como os feriados santos, por exemplo, passa a ser apenas mais um dia de folga no calendário para fazer compras ou promover um churrasco com bastante cerveja e música funk. Todavia, um povo desvinculado de suas heranças culturais cria para si uma nova cultura, que de cultura só mantém o nome, porque trata-se, na verdade, como afirma o autor, de uma anticultura, onde o que antes havia uma liturgia devocional em torno, por exemplo, do Natal, do dia da padroeira ou padroeiro do município, do dia em memória dos falecidos, o dia de finados,
os dias da pátria, da independência ou outros, tudo isso foi substituído por uma mentalidade materialista e também cética, onde a única liturgia é de consumir, desfrutar de prazeres e, como virou moda dizer, aproveitar e curtir a vida. E em posse desse entendimento, os seres humanos se tornam um mero item, aliás, na prateleira do consumismo do mercado global. Como diz o grande pensador e sociólogo Zygmunt Bauman, em Vida para Consumo, numa cultura de valores líquidos, ninguém se torna consumidor sem se tornar ao mesmo tempo uma mercadoria. E para tanto, recomendo para um aprofundamento do tema as obras Vida para Consumo, de Zygmunt Bauman, e A Civilização do Espetáculo, de Mária Vargas Llosa, além, é claro, de Nossa Cultura ou que Restou Dela, de Theodor Dalrymple. E ainda nesse assunto, Dinin vai conceituar que a cultura se estabelece e se perpetua sob 3 pilares. A natureza, que é a relação do ser humano com as coisas e formas, como ele interage com o meio, como produz e como utiliza os recursos à sua volta para produzir bem-estar para si, para a sociedade no geral. Pois enquanto ele modifica as coisas ao seu redor, ele consolida hábitos e padrões de ser e pensar ao mesmo tempo que estabelece vínculos e relações com pessoas, com coisas e também cria afetos. Todos os seus princípios, valores e padrões éticos, então, serão advindos dessa condição, dessa sua relação com aquilo que ele mudou ou criou em seu entorno, seja físico ou imaterial. O outro pilar é o tempo. Neste quesito, a cultura é construída e se ampara na questão de durabilidade, que remete à estabilidade de uma coisa ao se provar essa coisa, ser capaz e sólido o suficiente para atravessar gerações sem modificar-se. Na cultura, o tempo é um fator de segurança para as pessoas. Quanto mais um comportamento, regra, norma, crença ou conduta tenha perdurado através dos anos, mais ela será vista como âncora e esteira daquela civilização ou povo. E as pessoas se apegam a isso porque isso dá a todos uma sensação de não estar à deriva na vida, mas de caminhar com confiança para o futuro, pois uma base firme e consistente é primordial para se fazer um salto para frente. O tempo constrói cultura. E à medida que ideias e ideais são postos à prova e persistem depois de longos anos, os princípios bíblicos, por exemplo, são elementos culturais de um povo, ou neste caso de toda a humanidade, porque sofreu o teste do tempo e mostrou-se estável e sólido o bastante para conduzir bem a sociedade, isto é, aqueles que, religiosos ou não, se dispuserem a praticar os conselhos éticos e morais que a Bíblia ensina, certamente viverá melhor e não pior. E isso não é anunciado por uma instituição religiosa ou algo do tipo, mas pela experiência demonstrada no decorrer dos séculos, que aqueles que vivem sob a guarda de seus valores são mais felizes e prósperos, e os que vivem o seu oposto encontram a ruína e a degradação. Em termos regionais ou locais, o tempo também se alicerça, aliás, como fator cultural, no sentido que consolida os costumes e tradições de uma localidade. Esses costumes criam elos, e os elos criam as raízes que formam todo o espectro de experiências, sentimentos, condutas que todo povo e lugar possui. E o terceiro ponto, ou pilar, é o conceito de lugar. Nesse aspecto, o lugar se apresenta como o local ou área onde as pessoas vivem. Tanto este lugar define essas pessoas, como as pessoas também definem o lugar. Pessoas conservadoras, tradicionalistas e apegadas a certos parâmetros familiares, por exemplo, fraguam ou modelam o lugar em que vivem, fazendo surgir conceitos, opiniões, instituições e hábitos sociais que condizem e recrudescem aqueles modos de ser e de pensar. Aos poucos, toda aquela sociedade vai capturando essa espécie de aura ou forma mental daquele lugar, e o lugar passa a atrair mais pessoas que pensam e agem daqueles modos. Contudo, isso vale na mesma medida para hábitos, pensamentos e comportamentos negativos. Estes igualmente criam um ambiente cultural hostil e também perverso, onde mais pessoas reproduzirão mais coisas ruins e nocivas do que boas. E nessa significação as pessoas formam o lugar, mas com o tempo é o lugar que forma as pessoas. Mas então, o autor vai dizer que à medida que o império da liberdade, esse fascínio ideológico por ser livre e fazer tudo o que deseja, cresce o processo de apodrecimento da cultura sagrada, ao ponto de não podermos mais chamá-la nem de cultura, mas de anticultura.
E para finalizar, o autor Patrick Dinin vai dizer que esse é o fim resultado do tipo de autonomia ou liberdade radical que o liberalismo propõe e incentiva as pessoas a viverem. E com isso, vai dizer o autor, mas esse é de fato o propósito, mais pessoas confusas, frágeis e inermes surgem na sociedade, visto que o potencial humano não pode ser plenamente atingido sem uma boa cultura. E sobre tecnologia e a perda da liberdade, Dinin vai destacar a dependência dos indivíduos, e no sentido mais amplo de toda a vida humana, a tecnologia. E o autor vai bem realçar que em todas as épocas e lugares, a tecnologia sempre existiu, cada uma relacionada aos meios físicos, materiais e conhecimentos de seu respectivo período histórico. Nos tempos da caverna, a tecnologia eram as armadilhas de caça, as armas inventadas para caçar ou colher frutos, os métodos e instrumentos para confeccionar roupas ou vestimentas a partir do couro animal, e mais tarde o fogo e tudo o que se produzia a partir disso. Depois vieram a fabricação de casas com materiais da natureza, madeiras e troncos, por exemplo. Vieram os castelos, as torres, os instrumentos sofisticados de culinária, medicina, produção de livros e textos com tinta e papel extraídos do couro animal e das plantas, e sobretudo das armas de guerra e afins. E assim cada era teve suas tecnologias respectivas e inovadoras. Contudo, por mais progresso e desenvolvimento que essas coisas produziam, elas não efervesciam como agora as gerações de sua época. Conforme ressalta o autor, o que mudou com o tempo não foi que agora temos tecnologia e antes eles não tinham. O que mudou de fato foi a forma como agora nós lidamos com a tecnologia. Isto é, nós desenvolvemos algo que não havia naquela época, na época pré-moderna, que é o apelo emocional em relação às tecnologias. Antes, toda invenção que surgia era valorizada pelo que fosse trazer de útil à vida humana. Era um arado que cuidaria melhor da terra, era um aparelho que possibilitaria uma navegação melhor e mais confiável, era uma ferramenta que tornaria uma atividade profissional melhor executada. Enfim, a tecnologia era voltada para servir o ser humano. Mas na era pós-moderna, as tecnologias são feitas para que os seres humanos se tornem servos delas. Tudo que é tecnológico é pensado e projetado para escravizar os sentidos humanos e viciá-los, além de não servirem para nada de útil à sociedade, a não ser o lazer e entretenimento hedonista a seus usuários. Claro que existe tecnologias no campo da medicina, automobilismo, fármacos e tratamentos de saúde diversos. Todavia, há cada vez mais produção de artefatos de altíssimos custos e de um grau elevadíssimos de aprimoramento e conhecimento técnicos, que até são chamados de nanotecnológicos, mas cuja finalidade não gera nenhum significativo bem à humanidade. Pelo contrário, grande parte deles corroem a saúde mental e intelectual, além de comprometer todo o aparato cognitivo dos indivíduos. Digo, por exemplo, do novíssimo e sofisticado super ultra mega smartphone ou videogame, cujo potencial tecnológico consiste em rodar os jogos em super velocidade ou resolução, com voz e imagem em 3, 4 ou 5 ou 6D, ou coisa do tipo. A câmera bi ou trifocal, com 100, 200 ou 1000 megapixels, a mais que a versão anterior. E o que é mais celebrado, a maravilhosa capacidade daquele celular ou iPhone de acessar mais rápido, a partir de um clique ou comando de voz, as incríveis e maravilhosas redes sociais. E tudo, não resta dúvidas, é feito sob encomenda para o cérebro. Cada nova tecnologia foi criteriosamente estudada e desenvolvida para alegrar, dar prazer, acalmar a ansiedade e divertir o utilizador. E nisso, ele vai sendo preso, qual um viciado se prende às drogas, às sensações emocionais de excitação, frenesi ou de relaxamento que o uso daquele aparelho tecnológico traz à sua alma e à sua mente. Como o próprio Dinin disse, nosso apego atual à tecnologia é emocional e não utilitário ou do ponto de vista do desenvolvimento. No período medieval, por exemplo, vai dizer Dinin, não havia grandes obras ou indivíduos exaltando a invenção do estribo de ferro, do óculos, da luneta ou de outro bem material da época. Não era comum alguém celebrar sua paixão por algum objeto ou artefato tecnológico. A sociedade era menos voltada no que diz respeito às emoções, aos relacionamentos humanos e dos seres humanos para com as artes, a literatura, o desenvolvimento intelectual ou o sentido maior da existência.
Todas as coisas materiais existiam e eram criadas para que os homens as usassem para atingir objetivos maiores, e não para que o homem tivesse sensações de êxtase, de excitamento ou estímulo psicológico. Uma tecnologia era boa se contribuísse para evoluir o ser humano, para levá-lo para frente, para dar a ele mais potencial e oportunidade de crescimento. Ao contrário de hoje, que uma tecnologia é boa se conseguir fazer o indivíduo não largá-la mais, dormir e acordar conectado a ela e passar horas trancado em seu quarto alienando-se com ela, alheio ao que acontece no mundo real. Uma tecnologia que melhor conseguir isso é tida como a melhor e vendida ao custo de milhões. E então, dirá o autor, em vez de controlar nossa tecnologia para que ela nos aprimore, é a tecnologia que acaba nos governando e, no último estágio, nos destruindo. E aqui eu cito duas obras úteis no sentido estrito de observarmos como se dará esta ligação permanente e totalizadora das tecnologias no futuro próximo em relação a aprisionar todos nós e nos fazer seus dependentes. Eu digo 21 lições para o século XXI, de Yuval Harari, e a segunda declaração, de Wang Xiaoping. E a partir da página 171, Patrick Deneen retorna ao tema específico do projeto liberal. E vai concatenar que a doutrina do liberacionismo e da autonomia individual foi levada a todas as circunstâncias ao ponto de moldar a civilização como engrenagens de um sistema de libertação, por assim dizer. Que na prática, no que concerne à juventude pelo menos, busca fazer deles técnicos e especialistas, no sentido mais raso do termo, mas que porém possui um diploma técnico universitário, que os permite arrogar para si o epíteto de educadores sociais, aqueles que detêm a instrução e a capacidade de orientar o povo, de construir para eles uma sociedade melhor, como se a universidade tivesse nos tempos modernos a capacidade de formar pensadores, como tinha nos períodos das 7 artes liberais. Tudo o que as universidades são capazes de formar agora são um bando de pessoas inteligentinhas, para usar um termo de Felipe Pondé. E, a depender de sua dedicação extraescolar, pode ter algum grau de aptidão numa técnica profissional específica, mas nada além disso. Para Deneen, apenas pessoas enraizadas em certos valores humanos e premissas intelectuais solidamente embasados em tradições do conhecimento muito mais amplo e abrangente que vai para além de se aprender ou decorar uma fórmula aritmética ou de se estudar como Karl Marx salvará o Ocidente. Tudo isso não passa de doutrinação ideológica alinhada à técnica profissional para o exercício restrito de uma profissão. Isso quando se trata de cursos voltados à engenharia, medicina, algo específico da indústria como elétrica, automação, etc. Quando o campo de estudo é voltado para as áreas do saber teórico como humanas ou sociais, tudo o que se verá será, em resumo, crenças ideológicas para formar militantes políticos ou ateus libertários que odeiam tudo. O governo, as leis, a religião, a família. Mas no caso do pensamento liberal, no que corresponde ao ensino universitário, a contribuição liberal também está em encorajar o sistema de ensino a se tornar apenas técnico, profissionalizante, quase um positivismo acadêmico, no estilo de Auguste Comte. Ao passo que as partes humanas e sociais ficam a cargo das doutrinas marxistas, para espalhar sua lavagem cerebral pelas salas de aula e a todos os estudantes, formando futuros ativistas das causas sociais e das minorias oprimidas, etc. E uma obra que descreve perfeitamente como isso acontece e como sair dessa espiral de terror e emburrecimento a qual indico como a mais forte disposição é o livro Lavagem Cerebral, como as universidades doutrinam a juventude, de Ben Shapiro. E para não se estender desnecessariamente sobre o assunto, destaco o que diz o autor na página 183. Os estudantes de hoje, vai dizer ele, são escravos de uma educação servil. O liberalismo implica na morte de uma educação realmente adequada para um povo livre. As lições aprendidas nas faculdades, na realidade, são um conjunto de habilidades para lhe garantir alguma competitividade no mercado de trabalho. E nessa questão eu indico também uma obra de Olavo de Carvalho, que dará interessantes insights sobre isso. É A Longa Marcha da Vaca para o Brejo, pela editora Vide Editorial. E no último capítulo do livro, Deneen discorre sobre democracia liberal. E descreve que, sob essa redefinição do termo, democracia, ela já não se refere a um regime ou forma governamental em que as pessoas governam por meio de representantes por elas eleitos. Antes disso,
ela sacrifica o próprio povo em função de um tipo de cidadania degradada, onde as pessoas não governam, mas sim se satisfazem com os benefícios materiais e psicológicos, para não dizer libidinosos, de viver em um regime onde tudo lhe é permitido, onde elas têm autonomia e liberdade que pensam ser plena e restrita. E de acordo com o autor, uma sociedade fragmentada, dividida em facções e peculiaridades sem sentido, pretos, brancos, héteros, mulheres, homossexuais, não podem exercer a priori sua cidadania real ou democracia. Pois esse individualismo em camadas, separado e classificado por grupos étnicos, raça ou preferência sexual, não os permite ver além de seu próprio gueto ou de sua bolha, como é moda dizer. Esse personalismo da sociedade faz dela não um povo, uma nação ou uma sociedade única, sob uma mesma bandeira, mas um monte de tribos e clãs ou feudos vivendo ao redor de um castelo real e orbitando a figura do rei. Neste caso, o governo federal ou, num segundo estágio, o governo global. Desse modo, a posição do Estado não será menor, como o liberalismo pressupõe, mas cada vez maior, uma vez que, como centro e rei, ele precisa pacificar as tribos e promover a convivência harmoniosa desses vários e distintos grupos. Na prática, isso também significa mais burocracia. E como fica cada vez mais claro, uma elite administrativa que conduza as políticas públicas, resolva a burocracia e comande as massas. E a hipótese, de acordo com os atuais cientistas sociais, é de que quem exercerá esse controle terá nas mãos as rédeas da sociedade, ou dos vários grupos que compõem a nova sociedade, será a elite global, representada na figura de um governo mundial. E conforme vai concluir o autor, os caminhos da atual democracia, chamada democracia liberal, levam ao individualismo, ao isolamento e à passividade. E ao invés de ser uma contraposição ao progressismo, como alguns gostam de pensar, é em justa medida uma continuidade dele. E deixo então uma reflexão nas palavras de Tocqueville em Da Democracia nas Américas. Existe uma liberdade de natureza corrupta. Ela é incompatível com a autoridade e impaciente com qualquer limite. Essa liberdade é inimiga da verdade e dos mandamentos divinos se inclinam contra ela. E assim encerra a análise da obra Por que o Liberalismo Fracassou, de Patrick Deneen.